Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Não esqueçam de deixar seus comentários. O canal Roberto Kennedy de Queiroz, com Z. Não esqueçam de deixar seus comentários, suas dúvidas. À medida do possível, eu vou responder a todas. Não esqueçam de deixar os seus likes. Se inscrevam no canal, porque é um meio da gente continuar esses nossos programas. Ok? Aguardo vocês em todos os nossos programas. Hoje, nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, parte 1. É só a introdução da lei de Mendel, ainda não é a lei propriamente dita. Né? Primeiro, uma introduçãozinha falando por que se chama, em alguns livros você encontra a lei da dominância completa. O Mendel falava que um gene dominava o outro, não deixava o outro se expressar, tanto que tinha dominante e recessivo. Quando você escutar essas palavras dominante e recessivo, você vai estar trabalhando com a primeira lei de Mendel. Daí o nome dominância completa. Não é exatamente isso que acontecia, mas até hoje persiste esse entendimento e não tem problema nenhum, dá para a gente entender como funciona. Também ela é chamada lei do monohibridismo, porque o Mendel trabalhava com uma característica de cada vez. Por isso mono, de um, hibridismo, porque às vezes aparecia gametas diferentes, aparecia azão, azinho, bezão, bezinho, que a gente possivelmente vai falar sobre isso. Por isso, lei do monohibridismo. Ou a lei da pureza dos gametas, que o Mendel foi o primeiro cientista que entendeu, esse geneticista, que na verdade ele não era um geneticista, a gente vai ver que ele era mais um estatístico do que um geneticista. Ele percebia que para formar um novo indivíduo, os gametas, os genes, ele chamava de fator, tinha que se separar. Por isso, ficava puro para depois se juntar. Então, ele chamava a lei da pureza dos gametas. Ok? Bom, nessa introdução, a gente vai ver primeiro por que o Mendel escolheu ervilha. Por que ele não escolheu jaca, não escolheu abacate, não escolheu ser humano, ou os cachorros, ou alguma coisa. Por que não? Baleia. Algumas coisas simples. Primeiro, ele era um monge, vivia no mosteiro. Ervilha era fácil de ser plantada lá, mas não foi por isso que ele escolheu. Ele escolheu especialmente por quê? Primeiro, grande quantidade de descendentes. Para ele poder observar como ele era estatístico, ele precisava ver quantidades, então ele tinha que ter uma grande quantidade de descendentes. As ervilhas forneciam isso para ele. Mas isso não foi o mais importante. Outra coisa importante é que as ervilhas, elas têm várias gerações em pouco espaço de tempo. Genética não trabalha com descendência, hereditariedade, então essas gerações favoreciam o Mendel estudar isso. Mas a coisa mais importante que o Mendel usou, e hoje quem trabalha com genética isso já sabe que é muito importante, uma coisa que as plantas têm em geral, porém nem todo mundo percebe. A maioria das plantas são hermafroditas. O que é hermafrodita? A gente chama de monóica, são aquelas plantas que têm os dois sexos no mesmo corpo e funcionais. Tá? Então, o que acontecia? Em geral, as plantas, mesmo assim, elas têm a fecundação cruzada. Se vocês não lembram, a fecundação cruzada é quando uma planta, o macho de um fecunda a fêmea do outro, e vice-versa. Mas a ervilha tem uma característica curiosa, interessante, que ela permite a autofecundação. Isso que foi a característica mais importante. Por quê? Porque permitiu Mendel deixar algumas plantas puras, que ele chamava de pura, ele chamava de homozigoto. Não chamava de homozigoto, chamava de puro. E hoje a gente chama de homozigoto. Ok? Então, isso é só uma pequena introdução. Na próxima aula que vamos ver, da primeira lei de Mendel, parte 2, a gente vai falar especificamente sobre a lei. Ok? Aguardo vocês lá. Não esqueçam de deixar seus comentários, seus likes e se inscrevam no canal. É muito importante pra gente, tá? Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. Até a próxima.